Fala galera, nessa aula um tema muito pedido. A gente vai aqui fazer um trade real de criptomoeda usando 100% Python. E eu já deixei pronto para você uma cartilha com todos os métodos que você vai precisar para conseguir fazer trade de criptomoeda dentro da sua conta. Então, cara, se você quiser pegar isso daqui, já acessa o link aqui embaixo, faz o download da cartilha, ela vai estar em formato PDF bonitinha para você poder pegar, consultar e fazer o que você quiser. E antes da gente começar o vídeo, e obviamente pega isso daqui, antes da gente começar o vídeo, você deve ter reparado aqui ó, que eu vou fazer o código no PyCharm, mas o que eu estava te mostrando era no Jupyter, então tanto faz, você pode usar o editor de código que você quiser, que isso vai funcionar para você, vai ser tranquilo de fazer e eu vou te levar todo o passo a passo disso daqui. Então, cara, se você já gostou da ideia do vídeo, já chega sentando o dedo no like, nem pensa duas vezes e vambora aprender. Bom, antes da gente entrar efetivamente no código, eu tenho que fazer aquele disclaimer clássico de se você fizer cagada e perder dinheiro com trade de criptomoeda, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa não é minha. Eu tô aqui para te ensinar a usar o Python e tô fazendo um tema que vocês pediram. Mas se você acabar fazendo isso e perdendo dinheiro, o problema é seu, beleza? Eu não quero ver ninguém reclamando aqui no chat que tá perdendo, nos comentários, não sei o que. Não tenho culpa de nada, só estou te ensinando Python. Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que integrar com alguma plataforma que permita você negociar criptomoedas. Existem várias, eu não tenho preferência de nenhuma. Sendo bem sincero, eu não sou expert em criptomoeda, eu não sei muito de criptomoeda, na verdade sei bem pouco até. Então a que eu vou usar aqui é onde eu tenho conta. Eu tenho conta na Binance, sei lá como é que fala isso. E é a que eu vou usar para fazer isso. E também eu vou usar ela porque em termos de APIs, ou seja, em termos de ferramentas que permitam a gente integrar os nossos códigos com a plataforma, a Binance é realmente muito boa nesse ponto. Ela tem uma API bem completa, uma API bem grande até, que você tem várias formas de usar essa mesma API. Então, por exemplo, se você for pesquisar mais aqui no YouTube, pode ser que você encontre outros vídeos mostrando outras formas de usar a API da Binance. E eu aqui vou usar a que eu acho, digamos assim, mais direto ao ponto, mais intuitiva e mais tranquilo de você aplicar e que resolve esse nosso problema. Vai permitir você pegar as cotações das moedas em tempo real, vai permitir você enviar transações em tempo real, ver as transações que você está fazendo e assim vai. E também vou te dar os links de referência que você possa precisar. Caso você queira, sei lá, criar sua própria estratégia de investimento em criptomoeda por meio de códigos e assim vai. Então todo esse resumo, essas referências, esses códigos, esses métodos, isso está tudo resumido de forma bem bonitinha no arquivo que eu deixei aqui na cartilha, aqui, que está aqui embaixo da aula. Então aqui embaixo vai ter um link assim, ó, cartilha do Trade API Python. Pum, entra ali, faz o download e vem para o conteúdo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é instalar a biblioteca da Binance, beleza? Então, para a gente fazer isso, eu aqui estou usando o PyCharm, você pode usar o editor de código que você quiser. Eu vou abrir aqui o terminal, que é o local onde eu instalo bibliotecas, e vou chegar aqui e vou escrever ó, Python pip install Python-Binance, tá? O nome da biblioteca é Python-Binance. Agora, aqui tem um ponto importante, que é o seguinte. Em alguns casos, e eu estou falando porque já aconteceu comigo, quando você instalar essa biblioteca da Binance, ela a princípio aqui vai dar tudo certinho, só que na hora de você usar ela vai dar um probleminha. E aí eu vou te mostrar o que você teria que fazer caso ela dê esse probleminha, tá? Aqui nesse meu caso, como eu estou criando isso tudo dentro de um ambiente virtual, tá tudo separadinho, provavelmente não vai acontecer nenhum problema, a gente vai conseguir usar numa boa. Mas algumas recomendações que eu já vou te dando enquanto ele termina de instalar aqui. Não chame o seu arquivo Python de Binance, nem a pasta onde ele está de Binance, beleza? Porque Binance.py ou a pasta chamada Binance é o nome da biblioteca, é o nome que a biblioteca atribui a ela mesma. Se você usa esses nomes, pode ser que a biblioteca da Binance tenha um problema de identificar qual é a pasta que ela está instalada, qual é a pasta do seu código atual, o que é o que. Ela fica meio perdida. Então você pode ver que no meu caso, ele está dentro da área de trabalho, está vendo esse meu código, dentro de uma pasta chamada Binance API. Isso daqui, eu sei que esse aqui é um nome que a Binance não usou. E o meu código ele chama main.py, tá vendo? Não tem nada aqui escrito Binance.py, Binance só no nome da pasta e assim vai. Então tenta evitar. De preferência não coloca Binance no nome, coloca, sei lá, meu código de criptomoeda, pronto, alguma coisa assim, sabe? Diferente para não dar problema. Feita a instalação, como que a gente sabe que a instalação deu certo ou não?
a gente vai simplesmente importar ela. Então a gente vai chegar aqui e vai fazer assim, ó, from Binance. A gente vai importar um cara, que é o único cara que a gente vai precisar aqui dentro do nosso código, que é from Binance.client import client. Tá vendo? Se você rodar esse código agora e ele não der nenhum erro, ó, rodei esse código agora, tá vendo? E ele não der nenhum erro aqui embaixo, significa que a sua instalação deu certo e que ele reconheceu bonitinho. Mas aqui pode ser que apareça algum erro de importação, como se você não tivesse instalado a biblioteca da Binance, só que você já fez essa instalação. Por que isso acontece? Às vezes, e aí aconteceu isso comigo, eu tive que resolver. Por algum motivo a Binance não consegue reconhecer a pasta onde está instalado esse seu código. Então, se você reparar, ó, no meu caso, como eu estou criando no ambiente virtual, esse código, né, isso está instalado aqui, ó, normalmente ele fica lá dentro de onde está instalado o seu Python, tem uma pasta chamada lib, e dentro dessa pasta lib tem uma pasta chamada site packages. Dentro dessa pasta site packages tem todas as bibliotecas que você já instalou na sua vida no Python. E aqui dentro vai ter uma pasta chamada Binance, porque a gente acabou de instalar o Binance. E aí aqui dentro estão os arquivos da biblioteca, tá vendo? O arquivo init, o arquivo client, blá, 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 todos os arquivos que você precisa, tá? Se a sua instalação deu certo, você não precisa fazer essa etapa que eu vou te mostrar agora. Mas caso quando você, mesmo instalando, você rodar isso aqui, ele não identificar, o que você vai fazer? Você vai mudar o nome dessa pasta Binance aqui, porque provavelmente ele está encontrando alguma outra pasta Binance no seu computador que está deixando ele meio perdido. Então você aqui vai mudar o nome dessa pasta Binance aqui para, por exemplo, e aí você escolhe o nome que você quiser. Por exemplo, vou mudar o nome dela para Binance_mod. Tá vendo? De módulo, né? Você coloca um outro nome que você quiser. Eu particularmente coloquei Binance_mod. E aí depois de modificar o nome dessa pasta para Binance.mod, você também vai ter que entrar aqui no init, tá vendo? No init e mudar aqui, ó, os 3 códigos que ele importa aqui, ó, para Binance_mod, aqui também, ó, Binance_mod e aqui também Binance_mod. É só isso que você vai precisar fazer. Você vai mudar o nome da pasta e o nome do init para Binance Mod. Eu, no meu caso, não vou fazer porque eu não preciso, mas se no seu caso deu esse erro, você vai fazer isso. E todas as vezes que agora aqui, dentro do nosso código, eu, Lira, escrever Binance, tá vendo? From Binance, sempre que eu estiver importando alguma coisa da biblioteca Binance, você, no seu caso, vai importar da biblioteca Binance_mod, tá? Eu coloquei essa observação também na cartilha que está aqui embaixo, para você não esquecer caso você precise em algum momento. Digamos que tenha dado certo a sua instalação como aconteceu no meu, a gente pode seguir agora. Agora a gente tem que criar o nosso cliente. E aí você vai perguntar, Lira, de onde você está tirando essas coisas? Como é que você sabe o passo a passo que você tem que seguir? Porque a Binance ela tem um link onde ela disponibiliza a biblioteca. Esse link também está na cartilha, lógico. E essa biblioteca é esse link daqui, ó. Aqui ele fala, olha como é que você instala a Binance. Você inicializa o seu cliente assim. E aí ele tem, como eu falei, ele tem várias formas de você usar essa biblioteca. Então, se você tiver na dúvida em alguma forma de fazer e tal, primeiro, olha a cartilha que eu deixei aqui embaixo. Isso estou falando para a aula inteira. E segundo, consulta sempre a biblioteca, porque na biblioteca vai ter, obviamente, mais métodos do que eu estou falando aqui para vocês agora. Mas é um pouco mais difícil de ler. Mas se você quiser entrar mais a fundo, você olha lá. Então foi assim que eu tirei essas informações. Então a primeira coisa que a gente faz é conectar o nosso código em Python com a nossa conta da Binance. Para isso, você vai precisar simplesmente rodar o código client. E aí eu criei o nome da variável client aqui, mas você podia botar cliente, podia botar o nome que você quiser. Eu botei client. Vai ser uma instância desse cliente aqui, que a própria biblioteca da Binance dá pra gente. E aí, dentro do parênteses, você tem que passar 2 informações. O que ele chama de uma API Key, ou seja, a sua chave da API, e o API Secret, que é como se fosse uma senha da sua API, um token. E aí você vai me perguntar, beleza, Lira, mas como que eu consigo esses 2 caras? Esses 2 caras você consegue na sua conta da Binance, tá? Então, na sua conta da Binance, eu vou puxar aqui a minha conta para você dar uma olhada. Tá aqui, ó, minha conta da Binance. Você aqui dentro tem, ó, você tem o seu rostinho, tá vendo? E aí aqui dentro você vai ter, ó, gerenciamento API. Você vai clicar lá, gerenciamento e API. Quando você clicar em gerenciamento API, ele vai abrir essa tela aqui para você e vai ter as suas listas de APIs. A que eu estou usando é essa API daqui de dentro. E aí o que você vai fazer? Você vai dar um nome para a sua API e vai criar uma API. Quando você criar essa API, ele aqui vai abrir para você 2 informações, tá vendo? Ele vai abrir para você a chave da sua API e a senha da sua API. Que é óbvio que na hora que você está criando, ele mostra para você essa senha da sua API
E eu vou até pedir para o pessoal da edição tapar a minha chave da minha API daqui, para vocês não ficarem copiando a minha, nem tentarem me hackear, nem nada do tipo aqui. O que é importante é o seguinte, quando você criar a sua chave API, a princípio ele só cria ela habilitada para leitura. Você precisa também deixar essa segunda marquinha aqui, ó, essa segunda parte marcada, que é o Spot e Margin Trading, ou seja, é o que permite você negociar ativos dentro da Binance, beleza? E aí, claramente, se você quiser que ele permita fazer outras coisas, que você quer usar a API para fazer outras coisas também, você habilita as caixinhas que você quiser. Então, nesse momento, você criou sua chave da API, aqui em cima, tá vendo? Você vai criar a chave da API, depois você vai copiar esse API Key, e aí, o que eu, Lira, gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de aqui, ó, no mesmo local onde está o meu código, eu gosto de criar um outro arquivo, que eu chamo normalmente de secrets.py, né? O meu arquivo Python, que é o secrets. E aí a única coisa que tem nesse secrets é a minha API Key e o meu API Secret. Beleza? Então aqui eu vou colocar a minha chave da API e a minha senha da minha API. E aí no meu código principal, no main.py, eu vou fazer assim, ó, from secrets import API secret e o API key. Por que isso? Porque aí eu garanto que nesse arquivo de código que vocês, por exemplo, estão vendo aqui durante a aula inteira, não está escrito em nenhum momento a minha senha da minha API, nem a minha chave da API. E eu recomendo que você sempre faça isso nos seus códigos também. Você pode colocar essas variáveis como sendo variáveis de ambiente. Se você souber o que é isso, se souber fazer, pode fazer que funciona numa boa. Ou então, coloca eles num arquivo separado. Até porque se em algum momento você quiser compartilhar esse seu código com alguém, você não precisa mandar a sua chave API. Você só manda o código sem mandar o secrets.py, que é um arquivo que você não vai enviar para outra pessoa. Beleza? Eu vou colocar aqui no meu, obviamente, fora da tela para vocês não verem e a gente volta. Pronto, pessoal. Feito isso, agora o que a gente pode fazer? Agora eu posso chegar aqui e conectar. Se você rodar esse código aqui, ele automaticamente já está fazendo a conexão entre o seu código em Python e ele não vai printar nada para você e a sua conta da Binance. Só que se isso aqui der certo, se ele simplesmente não der um erro nenhum, significa que essa conexão funcionou, essa conexão foi bem sucedida. E aí, caso você queira confirmar, ou seja, que ele printe alguma coisa para você, você pode simplesmente colocar aqui, ó, um status vai ser client.getAccountStatus. Beleza? E aí você printa esse status para você, porque aí ele vai te mostrar o status da sua conta. Então, olha só, ele conectou e agora ele vai me mostrar para mim o status da minha conta. Olha só, o status da minha conta é normal, tá tudo certo aqui dentro. Beleza? Então, isso é só para caso você queira verificar se a sua conta está tudo certo com ela, tá tudo liberado e tudo mais. Beleza, primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai aprender a pegar as informações gerais da nossa conta, para ver que tipo de informação ele dá para a gente quando você acessa a sua conta. Então a gente vai rodar um comando aqui, que obviamente está na cartilha aqui embaixo também. Então vamos aqui, ó, pegar informações da nossa conta. Que é o quê? Vai ser o info, vai ser um client.getAccount. Tá vendo todas essas listas de métodos que tem aqui dentro? Isso aqui são todos os métodos que tem dentro do seu cliente. Então tem uma série de coisas que você consegue ver aqui dentro. Mas o client.getAccount, ele pega várias informações sobre a sua conta. Então vamos exibir essas informações agora. Eu vou printar essas informações para você visualizar. Olha o que ele vai mostrar para a gente já agora. E aí agora eu estou levando essa aula no mesmo formato que eu exploraria essa API. Que eu olharia para ver como que essa API funciona. Para vocês aprenderem a explorarem a API, não só essa, mas qualquer uma que vocês quiserem, e também se vocês quiserem entrar mais a fundo nessa. E olha lá, esse info que ele me dá uma série de informações aqui dentro. Se você, Lira, eu quero saber quais são todas as informações, olha só, é uma série de coisas, tem muita coisa aqui dentro. Se você quiser saber quais são as informações que ele te dá aqui dentro, repara só, essa resposta que ele dá para você é um dicionário em Python. Então você pode ver quais são as chaves desse dicionário, ou seja, qual é o tipo de informação que ele tem ali dentro. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, for item in info, por quê? Info é esse dicionário que está aqui dentro. Então eu quero saber quem são os itens que tem dentro desse dicionário. Printa o item para mim. Olha só como é que vai ser diferente agora, vai facilitar a nossa visualização. Olha lá, dentro do info, ou seja, dentro desse método client.getAccount, ele dá pra gente, como informação, várias coisas, ó. Quais são as taxas que a gente paga, tá vendo? O que a gente pode negociar,
Se a gente pode, se a gente pode negociar, se a gente pode depositar, se a gente pode sacar dinheiro e tudo mais, porque contas diferentes podem ter, dentro da Binance, podem ter permissões e restrições diferentes, mas ele também dá pra gente os balances, ou seja, o seu saldo de cada um dos ativos. Olha que legal. Então eu fiz isso daqui pra gente explorar quais são as informações que a gente tem disponível. Agora a gente sabe. Vamos ver os saldos dos ativos que temos na conta. E aí vocês vão ver os saldos dos ativos que eu tenho na minha conta. Então vamos ver. Eu vou chegar aqui e vou botar assim, ó. Print, info, entre colchetes, balances. Lira, por que info, entre colchetes, balances? Pelo seguinte, lembra, info é um dicionário. Isso daqui são as chaves, os itens desse dicionário. Se você quiser visualizar um item de um dicionário, você coloca dicionário, entre colchetes, o nome do item que você quer visualizar. Info, balances. E aí se a gente rodar esse código agora, olha lá o que ele vai me mostrar. Ele vai sim printar de novo para mim, todas aquelas opções, e ele vai me mostrar todos os ativos que eu tenho. E os ativos ele mostra em formato de lista, tá vendo? De lista. Então, ó, o primeiro ativo é Bitcoin. Eu tenho pouquinho Bitcoin, 0,0 não sei quanto. O outro ativo é o LTC, que acho que é Litecoin. Eu falei, eu não sou expert em criptoativo, então eu não vou saber os nomes das coisas, porque eu não tenho nada. O outro ativo é o Ethereum, também não tenho nada, e assim vai. Então tem uma lista aqui, ó, gigantesca de ativos. Então eu tenho uma lista com vários ativos. E se eu quiser visualizar os ativos em que eu tenho algum saldo, como que eu faço isso? Vamos lá, vamos pensar nisso aqui junto. Olha só. O Info Balances, ele é a minha lista de ativos. Então eu vou fazer assim, ó. Lista de ativos é o Info Balances. Beleza? E aí o que eu quero saber? Eu quero, para cada ativo dentro da minha lista de ativos, o que eu vou fazer? Repara o seguinte, quem é essa variável ativo? Essa variável ativo ela é um item da minha lista. E olha bem aqui embaixo, ó. Cada item da minha lista é um dicionário que tem 3 informações. Qual é o ativo dele, qual é a quantidade que eu tenho dele liberada para poder fazer transação e a quantidade que eu tenho dele que está bloqueada por causa de algum tipo de margem de segurança, de alguma transação que eu já tenha feito e assim vai. Vocês vão ver que no meu Locked está tudo zerado porque, como eu falei, eu não mexo muito com criptoativo. Então, repare o seguinte, eu quero visualizar quais são os ativos que têm algum valor aqui no Free, ou seja, que eu tenho algum saldo na minha conta. Então eu vou fazer assim, ó, if ativo Free, tá vendo? Se a quantidade que eu tenho no Free daquele ativo for maior do que 0, então me mostra quem é aquele ativo. Printa para mim o ativo, tá vendo? É isso que eu quero fazer aqui. Esses aqui são os ativos em que eu tenho algum saldo. Então aqui, ó, ativos que temos algum saldo. Beleza. E aí agora repara o seguinte, se a gente rodar isso aqui, a gente vai cair num problema. Olha só, vou rodar esse código. Então agora começa a entrar a parte de Python também aqui dentro. Porque olha só, a gente rodou, ele vai falar, ó, type error. E tipo não suportado. Por quê? Repara o seguinte, eu vou printar aqui de novo a minha lista de ativos para você visualizar. O meu ativo free, ou seja, esse item aqui, ativo free, ele não é um número, ele é um texto no Python. Aqui, ó, ele é um texto, tá vendo? Ó? Ele está entre chaves. Então eu tenho que transformar ele num número. Então é if float ativo free, ou seja, se o número que está registrado aqui dentro for maior do que 0, então eu quero exibir aquele cara. E aí eu posso comentar de novo essa linha daqui, ou seja, a minha lista de ativos. E aí se a gente rodar agora sim ele vai funcionar. Então olha lá. Agora se a gente chegar, rodou, ele me mostra todos os ativos que eu tenho. E aí vocês descobriram aqui agora os ativos que eu, Lira, tenho nessa minha conta aqui da Binance. Beleza? Então tá aqui. Eu tenho esses ativos aqui lá na Binance. Show de bola. Então, esses aqui são os ativos que eu posso, por exemplo, negociar. Por exemplo, eu tenho R$60 de saldo na minha conta, tá vendo? Ó, BRL, R$62. Eu tenho R$60 de saldo na minha conta. Eu posso usar esses R$60 de saldo para comprar Bitcoin, para comprar BNB, para comprar Chain e assim vai, para comprar qualquer ativo que eu quiser. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então vamos lá. Aprendemos já a pegar informações da nossa conta, aprendemos já a ver o saldo da nossa conta e descobrir o saldo de cada um dos ativos da nossa conta. Então, bom, para isso eu preciso ensinar vocês a criar uma ordem
dentro da Binance. O que é criar uma ordem? É criar uma negociação, criar um pedido de compra, uma ordem de compra, uma ordem de venda lá dentro da Binance. Como que você faz isso? Se você abrir lá a biblioteca da Binance, vou mostrar para vocês aqui, eu estou olhando para o lado para pegar o navegador e trazer para cá. Olha lá, aqui dentro, provavelmente o que a gente mais vai usar aqui na aula é essa seção aqui, ó, Account Endpoints, que são os métodos que você tem, tá vendo? Tem uma série de métodos que eu não vou nem comentar aqui dentro. E dentro desses métodos, tem os métodos de ordem e os métodos da sua conta. Os métodos de ordem são o de criar uma ordem. E olha lá, Place an Order, tá vendo? Então aqui eu posso criar uma ordem, e aí tem algumas ordens que você pode criar de uma forma específica. Eu vou ensinar para vocês a forma geral de você criar uma ordem. E aí você pode adaptar essa forma geral para o tipo de ordem que você quiser, porque quem está mais por dentro das coisas de criptomoedas sabe que você pode criar vários tipos de ordem. Ordem com limite máximo de valor de compra, com limite mínimo de perda e não sei o que. Tem ordens simples e ordens super complexas que você pode criar. Se você quiser olhar mais a fundo, vale a pena entrar aqui na documentação da API da Binance e também nesse último link aqui, ó, Binance API, onde ele vai te levar para a página até oficial da Binance, onde ele explica mais coisa, tem uma série de informações aqui dentro. Quanto mais complexo for o que você quer fazer, provavelmente mais você vai ter que ler e caçar aqui dentro, beleza? Para o nosso caso, como eu só quero executar uma ordem, eu vou pegar esse código daqui e eu vou, ó, Ctrl C, copiei ele, não estou tirando nada da minha cabeça. Vou chegar aqui agora e vou dar um Ctrl V no nosso código. Pá, Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Agora, a gente vai usar aqui, ó. Para criar uma ordem dentro da Binance, a primeira coisa que você tem que fazer é importar esse enums, tá? Então é from binance.enums import asterisco, ou seja, ele está importando todas as ferramentas que você tem dentro da Binance enums. Por quê? Aqui ele permite você, esse cara é o cara que vai permitir você escolher o tipo de ordem que você quer. Por exemplo, aqui tem um tipo de ordem limite, que é o quê? Você seta, por exemplo, eu quero pagar no máximo tanto pelo Bitcoin. E aí você dá aquela ordem e ele dentro daquele limite, ele compra o Bitcoin. Se estiver fora daquele limite, ele fica esperando o preço cair dentro daquele limite que você quer e permite a sua compra. A mesma coisa se fosse venda. Aquele no side, ele deixa você escolher se você está fazendo side de compra ou side de venda. Só que repara o seguinte, em nenhum momento do seu código você definiu quem era side buy, quem era order type, quem era time enforce, não sei o que. Você não definiu nada disso. Só que se você rodar o código, ele funcionaria. Por quê? Porque esses caras estão dentro da Binance Enums. E aí o único cuidado que você tem que tomar é, se você teve aquele problema lá no início, que você teve que mudar para Binance Underline Mod, aqui também você tem que mudar para Binance Underline Mod, tá? No meu caso, não. Então vamos lá, vamos criar uma ordem aqui dentro. Agora que a gente vai criar uma ordem aqui dentro, eu vou então olhar quais são as coisas que uma ordem precisa para ela existir. Primeiro, o símbolo. E aí o símbolo na Binance ele funciona por meio de pares, ou seja, qual é o par de moedas que eu estou querendo negociar. Por exemplo, aqui no caso, eu estaria negociando BNB e Bitcoin. Então se eu for comprar, eu estou falando que eu quero comprar BNB usando Bitcoin. Tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, BNB BRL, esse par que você está vendo aqui, ele tem que existir dentro da Binance. Lira, como é que eu sei os pares que existem dentro da Binance? Lá na sua conta da Binance você vai fazer isso. Ó. Se você entrar na sua conta da Binance e vier aqui, ó, um trade e abrir aqui o trade clássico, olha o que ele vai fazer para você. Ó. Ele vai abrir, vai carregar aqui uma telazinha para você e aqui dentro você vai encontrar todos os pares possíveis. Olha só, todos os pares possíveis de moeda. Olha lá, Bitcoin USD. E aí repara o seguinte, aqui dentro, aqui em pesquisa, olha só, aqui você consegue pesquisar todos os pares. Então, por exemplo, quero negociar Ethereum, ETH, tá vendo? E aí tem, ó, o par de Ethereum com Bitcoin é ETH BTC, não é BTC ETH, tá vendo? A ordem não importa. Então, ó, ETH BTC, com dólar, com não sei o que, e aí tem todos aqui dentro, tá vendo? Mesma coisa, quero negociar agora com real. Quais são as moedas que eu posso comprar usando reais? Tá aqui. Todas as moedas que você pode comprar usando reais e os pares correspondentes dessas moedas, tá vendo? Então, no meu caso, eu, Lira, vou usar duas moedas que eu já tenho na minha conta. Então eu tenho aqui, ó, BNB e tenho BRL, que é reais. Então o par que eu vou usar é BNB-BRL. Lira, como é que você sabe que o par é BNB-BRL e não BRL-BNB? Porque eu entrei aqui na Binance, cheguei aqui e digitei BNB, tá vendo? E aí aqui no BNB eu procurei e encontrei, ó, BNB-BRL, tá vendo? Tá aqui. Então o par é BNB-BRL. Show.
E aí eu posso comprar ou vender. E aí sempre pensa no seguinte, se você for comprar, você está comprando a primeira moeda usando a segunda moeda. Se você for vender, você está vendendo a primeira moeda para ganhar a segunda moeda. Toma sempre cuidado. Obviamente, se você fizer alguma transação que você não tem limite na sua conta, ele vai falar, você não tem limite para fazer isso na sua conta. Mas toma sempre esse cuidado para você fazer a transação da forma correta. Você está sempre usando a primeira moeda para modificar a segunda moeda. Então, se for comprar, eu estou comprando a primeira moeda, beleza? Usando reais. Se for vender, eu estou vendendo a primeira moeda para ganhar reais. Então é sempre isso. A modificação que você está fazendo aqui é da primeira moeda. Eu estou comprando BNB ou vendendo BNB em formato de reais. Tá? É isso que a gente está escrito. Então no caso aqui, eu estou comprando BNB com os meus reais. Tá? Beleza. Feito isso, agora aqui no side você tem duas opções. Ou side buy ou side sell. Tá? Side buy é para comprar. Então, no caso, eu vou comprar. E aí, aqui, no tipo de ordem, aqui, esses 4 parâmetros aqui de baixo, eles vão variando de acordo com a ordem que você está fazendo. Ordens mais complexas podem até exigir outros parâmetros aqui dentro, que eu recomendo que vocês entrem mais a fundo para olhar. Ó, se vocês forem lá na documentação da biblioteca e quiserem olhar, lá aqui ó, em Binance API, vocês vão ver que aqui dentro tem ó, o Client Module, tá vendo? Client Module. E nele tem todos os métodos do client, e dentro do método do client tem esse método que a gente está usando, que é o método de criar uma ordem. Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Create Order. E aí ele fala todos os parâmetros que tem aqui dentro do Create Order e dá para você também um link explicando cada um desses parâmetros aqui dentro, tá bom? E fala algumas opções que você tem ali dentro e assim vai. Então vamos lá, vamos seguir aqui no meu exemplo. O meu exemplo é, eu, Lira, quando negocio criptomoedas, eu sempre dou ordens a mercado. O que é ordem a mercado? Então é Order Type Market. É uma ordem que ela vai executar, ela vai sempre ser executada no preço que está no mercado atual. Então se o BNB por BRL tiver numa taxa, sei lá, de 0,3, ele vai negociar. Se tiver 0,31, ele vai negociar naquela taxa. Ou seja, a Binance ela vai automaticamente identificar alguém que está vendendo. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar BNB. Ela vai identificar automaticamente alguém que está querendo vender BNB e vai falar, beleza, o Lira está disposto a pagar o que você está querendo vender. Então ele já fecha o preço a mercado, tá? É isso que acontece de uma venda ou uma compra a mercado. O preço é setado automaticamente pelo preço que está lá na tela do seu broker, lá da sua corretora. Beleza? O preço automático. E aí, com uma ordem a mercado, a única coisa que você precisa passar para ela é a quantidade. Você não precisa passar esse parâmetro e não precisa passar o preço. Ué, Lira, por que eu não preciso passar o preço? Porque o preço ele vai ser definido a mercado. É o preço que está sendo negociado a moeda. Eu não estou querendo definir que eu só estou disposto a comprar até determinado valor. Não. Eu estou definindo que eu só quero comprar uma quantidade específica de BNB. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, 0,01 de BNB. Show? Então, eu, Lira, quero comprar 0,01 de BNB. Se eu executar esse comando exatamente do jeito que ele está escrito agora, o que vai acontecer? A Binance vai ver se eu tenho saldo em reais o suficiente para comprar essa quantidade de BNB. Se tiver, ele vai executar essa transação e dentro dessa variável order aqui, ele vai me dar como resposta as informações da transação que foi executada. Então, depois que passar isso daqui, eu vou printar essa variável order para você visualizar. E olha agora o que vai acontecer. Se você fizer isso no seu computador, você vai executar essa ordem que está escrita aqui. Então você vai vender ou comprar a moeda que está escrita. Então olha lá, botão direito, run. Olha o que vai acontecer. Rodei, ele veio, ó, rodou tudo e olha lá, deu certo a minha venda. Como que eu sei que deu certo a minha venda? Porque aqui, ó, ele me deu as informações da transação. E vamos ver as informações da transação? Olha lá. As informações da transação. Ele me deu um ID daquela transação. Tá vendo? Qual foi o símbolo que eu negociei? BNB com BRL. Vamos olhando. Ó. Ele me deu um ID aqui de cliente. E aí vamos passando aqui. Ó. Quantidade. Ó. Quantidade que eu tentei executar. 0,01. Quantidade executada. 0,01. Então ele fala quanto que eu pedi, quanto que eu executei. E vai falando uma série de coisas. Olha lá. Pararara, ó, status, field, ou seja, já negociou, ele já preencheu
o tipo de ordem que eu mandei, já preencheu a minha ordem, ou seja, já executou a minha ordem. E aí ele fala quanto que eu paguei de comissão, tá vendo? Qual foi o ativo que eu paguei, como foi. Então ele dá todas as informações dessa ordem. E aí agora, por exemplo, eu vou comentar isso daqui só para não negociar de novo. E vamos ver, ó, repara, antes, ó, aqui ele executou a minha ordem. Antes de executar essa minha ordem, eu tinha R$62, tá vendo? R$62 e 0,26 BNB. Se eu rodar esse código agora, sem executar a ordem de novo, ele vai me dizer qual é o meu saldo atual de cada um dos criptoativos. Então, ó, se eu exibir agora o meu saldo atual de cada um dos criptoativos, tá lá, ó, olha lá, mudou. Agora eu tenho R$31, então ele gastou R$30 mais ou menos para fazer essa transação e agora eu tenho 0,036 do BNB. Eu tinha 0,020 alguma coisa. Então eu comprei efetivamente BNB com meus reais. Se eu executar esse código de novo, ele vai de novo gastar mais uns R$30 para fazer essa transação de novo e para comprar mais BNB. Eu posso também vender, quer ver? Vamos fazer uma operação de venda agora. Estou aqui brincando com o meu dinheiro ao vivo. Ao vivo não, né? Gravado, mas no vídeo. Mas tudo bem. É R$30, dá para fazer uma brincadeira. Se fosse mais, eu não ia fazer não, tá maluco? Então aqui, ó. Estou vendendo agora eu quero vender BNB. Então eu vou vender 0,01 e aí ele tem que me dar mais reais agora. E aí, pra gente não ter que rodar o código de novo, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar de novo as informações do cliente, ó. Vou pegar de novo as informações do cliente, eu vou copiar esse meu código aqui, que podia até estar dentro de uma função, talvez, né? E vou colar ele aqui embaixo só pra gente ver a minha posição de ativos, ó. Então aqui eu tenho a minha posição de ativos antes da gente rodar o nosso código, antes da gente fazer uma operação. Eu vou fazer a operação e agora ele vai me dar a posição de ativos completa de novo. Então vamos rodar? Ó, isso aqui eu posso tirar, esse print aqui, né? Só quero que ele pegue as informações da nossa conta e print para mim os ativos. Então vamos lá, ó, rodei. Pá. Rodei. Tarararararara. Ó, pegou a lista toda. Olha lá que legal, olha lá que legal. Acompanha aqui, ó. Ele me deu, deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Ele me deu a minha posição com todos os ativos que eu tinha. Esses aqui eram os ativos que eu tinha, ó. Bitcoin, eu tinha 0,36 de BNB, R$31,13. Ele executou a minha ordem. Como você sabe que ele executou a sua ordem, Lira? Porque tem um parâmetro aqui que diz que ele executou. Aqui, ó. Quantidade que ele executou e assim, ó. Status field. Então ele executou. Beleza. E aí se você olhar aqui agora, olha lá. Eu tinha 0,36 de BNB, agora eu tenho 0,026. Eu tinha R$31, agora eu tenho R$62. Maneira que eu tô pagando taxa aqui de transação, né, o tempo todo para fazer o vídeo para vocês. Mas valoriza, já deixa o like e se inscreve no canal. Pô, tô gastando dinheiro para gravar o vídeo para vocês, pô. Tá brincando? Então tá lá. Conseguimos fazer a nossa transação. Beleza? Então eu vou apagar essa parte aqui final que verifica a nossa transação e a gente vai continuar agora para o nosso próximo método, tá? Para o nosso próximo método. Qual é o próximo método? Se você quiser negociar criptomoedas, provavelmente uma das coisas que você vai querer ver é visualizar as ordens que você já executou. Talvez seja um negócio legal. Então você pode visualizar as ordens executadas. Como que você faz para visualizar suas ordens executadas? Você pode, repara o seguinte, quando você coloca uma ordem no mercado, quando você envia uma ordem, podem acontecer duas coisas. No nosso caso, como a gente está enviando uma ordem que ela está definida a preço de mercado, o que significa isso? Significa que ela sempre vai ser executada. Ela nunca vai ficar numa ordem em aberta. Ela sempre vai ser executada se eu tiver saldo na minha conta. Por quê? Porque como eu estou disposto a pagar o preço que está rolando no mercado, sempre vai ter alguém querendo vender e eu vou estar comprando, beleza? Agora, se eu tivesse colocado uma ordem aqui, eu quero pagar tanto na moeda BNB que eu estou negociando aqui, pode ser que essa minha ordem tivesse ainda em status aberto, ela não tivesse negociada. Então tem duas informações que você consegue pegar aqui dentro, que é o que? Eu vou printar essas duas informações, que é o seu client.get all orders e o client.get all aqui é get my trades, tá vendo? Esses dois caras aqui. Quem são esses dois caras? Olha só, eu vou comentar aqui para não ficar comprando e vendendo ativo o tempo todo, só para você visualizar quem são esses dois caras aqui dentro. Esses dois caras têm uma leve diferença. Qual é a diferença entre esses dois caras? É que todas as minhas ordens têm tanto ordens que eu já executei, quanto ordens que ainda estão em abertas. Todos os meus trades não. Todos os meus trades só têm ordens já executadas, porque um trade é uma ordem que já foi finalizada.
Beleza? Então, no meu caso aqui, você vai ver que é igual as duas coisas. Mas no seu caso, se você fizer ordens que ficam em aberto, esses dois caras podem ser diferentes. Ah, claro, ó, deu um errinho aqui, porque faltou eu passar dentro do parênteses aqui qual é o símbolo que eu quero ver, né? Porque ele não pega todas as suas ordens de tudo. Ele pega todas as suas ordens do símbolo que você passou aqui dentro. Então, se eu rodar agora aqui o meu código, ele vai pegar e aí vamos visualizar aqui as minhas ordens que foram executadas. E aí você tem informações sobre essas ordens, tá vendo aqui, ó? É uma lista que tem um dicionário aqui dentro, e dentro desse dicionário você tem várias informações, olha lá. Eu tenho, ó, isso daqui é uma transação. Cada dicionário é uma transação, olha só. Esse dicionário aqui, ele vai até... Olha lá, eu tenho vários dicionários aqui dentro. Eu tenho esse primeiro dicionário, ó, esse primeiro dicionário aqui é uma transação. Esse segundo dicionário aqui é uma outra transação. Um terceiro dicionário é uma outra transação. Em cada uma delas, ele fala para você várias informações. Ele fala quando que você executou ela, quanto tempo demorou, qual foi o tipo de ordem, ó, se foi uma ordem de venda, uma ordem de compra, se foi uma ordem a mercado, se foi uma ordem limite, se aquela ordem já foi finalizada mesmo ou não, a quantidade que você tem, a quantidade que você tentou executar e assim vai, quanto você pagou de taxa de corretagem e assim vai. E a mesma coisa para os seus trades. A diferença é que nos trades são coisas já finalizadas obrigatoriamente e na ordem ele tem até mais informações porque ele dá o status, se já finalizou, se ainda não finalizou, se está em aberto, como é que foi e assim vai. No trade ele só fala o que você negociou e assim vai, tá? Então tem essas duas coisas aqui caso você queira usar para fazer alguma coisa. Só que eu sei que você que está aí do outro lado tá assim, pô, Lira, legal, mas assim, você está brincando com 10, 30 reais e tal, eu vou fazer meus testezinhos com 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Essa é uma primeira coisa que pode estar passando na cabeça de vocês. A outra é o seguinte, Lira, eu quero fazer uns bots de trade boladão. Então eu quero conseguir pegar a cotação atualizada do mercado para depois comparar, para ver se essa cotação... Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro de tudo, eu consigo fazer essas negociações com qualquer valor? Não. A Binance, ela restringe, você não pode negociar qualquer tipo de valor. Cada par desse daqui, beleza? Cada combinação de moedas tem um limite mínimo e um limite máximo que você consegue negociar ali dentro. O limite máximo é muito dinheiro, então imagino que não vai ser o seu caso fazendo aqui, a não ser que seja um bilionário que está me assistindo aqui. Mas o limite mínimo foi algo que eu caí, porque eu tentei negociar, não lembro o que foi, eu tentei fazer um teste aqui, negociando com um pouquinho de dinheiro, por tipo, R$1, R$2, e ele não deixava. Eu falei, ah, tá bom então, vou gastar um pouco mais de dinheiro. Aí botei tipo uns R$100 para poder gravar o vídeo para vocês, tá? Então só toma cuidado com isso e cuidado para você não fazer besteira para ficar queimando dinheiro. Mas se você quiser visualizar, ele tem como te mostrar os parâmetros, né? Digamos assim, as referências, vamos chamar de referências, as referências de cada par de moedas. Então, por exemplo, se você chegar aqui e botar assim, .get symbol info e coloca aqui o par que você está querendo, tá vendo? Não precisa nem botar symbol igual a não sei quanto, pode só colocar o nome dele aqui dentro e aí rodar isso daqui, ó, tá comentado, beleza, pra gente não gastar dinheiro aqui rodando. E aí repara o seguinte, se você roda isso daqui, ele vai te dizer, ó, o símbolo BNB BRL, tá vendo? E ele fala, ó, o status está sendo negociado, então você pode negociar. Qual é o ativo base? BNB. Beleza. E aí ele fala, qual é a precisão máxima que você pode dar nesse ativo, em termos de casas decimais? 8. Tá vendo? Mesma coisa. Qual é o ativo que você vai querer negociar ele? BRL, por isso que é BNB BRL. Qual é a precisão máxima em casas decimais que você pode passar nele? 8. Então ele te dá vários parâmetros de coisas que você pode passar. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, qual é a comissão base que você pega? E assim vai. E, ó, os tipos de ordem que você pode passar. Ordem limite, ordem limit maker, ordem a mercado, stop loss, take profit. Aí a galera que faz mais trade vai saber direitinho o que é cada um deles. E ele vai te dando várias informações aqui dentro. Só que uma dessas informações, olha lá, ó, se você pode fazer negociação com margem ou não. E uma dessas informações que ele te passa é aqui, ó. Tarararã, não era o mínimo preço não, percent price. Lá na lateral, aqui, ó. O lot size, tá vendo? Ó? As quantidades mínimas que você pode negociar. Você não consegue negociar menos de 0,001 do BNB. Ele não permite você fazer isso. Se você tentar colocar um valor quebrado 0,05231, ou seja, ele tem um lote menor do que esse daqui, não dá. Porque o lote mínimo de negociação é esse daqui. Beleza? A mesma coisa aqui, ó, ele dá aqui, ó, min notional 10, tá vendo? Então, o min notional é dos reais,
O mínimo que você consegue negociar é 10 reais. Se você tentar negociar menos de 10 reais, ele não vai deixar. Então, como a gente estava negociando 30 reais, ele deixou. Mas menos de 10 reais, ele não deixa. Beleza? Então, toma só cuidado com isso daqui. São só as referências para você saber. Então, caso dê algum erro, quando você tentar fazer essa sua transação assim, dá uma olhada aqui nesse código também, para ver se a transação que você está tentando fazer é uma transação que está permitida, ou nesse código daqui, né? Para ver se é uma transação que está permitida, e também para ver se é uma transação que está dentro dos limites de mínimo e máximo. Faltou uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é pegar as cotações em tempo real. Porque repara o seguinte, se você tem gente que às vezes quer tentar fazer realmente trade de moeda. Então eu quero ver como que está a cotação agora para saber se eu compro, se eu vendo, qual o valor que eu vou lançar na minha ordem e assim vai. Como que eu faço isso? Existe uma forma de você pegar a cotação da moeda, que é o seguinte, eu vou botar aqui, transações. Na verdade, você não pega a cotação, você pega as últimas transações que aquela moeda teve, só que ele vai te dar muitas transações aqui dentro. Então, como que você faz? Você faz assim, client.get recent trades, e aí aqui dentro você vai passar para ele qual é a moeda que você está querendo visualizar. Ou seja, qual é o par que você está querendo visualizar, o BNB BRL. Eu quero saber quais foram os últimos trades de BNB e BRL. E aí eu vou pedir para ele exibir essas transações para a gente. E olha lá, se eu rodar esse código aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar todos os códigos que estão aqui, mas ele vai pegar as cotações desse cara daqui. Deu um errinho porque, obviamente, aqui faltou symbol igual a não sei quanto. Por isso que é importante você estar sempre programando com a biblioteca do seu lado aqui. Não sei se você reparou, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui pro lado. Por quê? Porque eu estou conferindo se na biblioteca ele usa o symbol ou não usa o symbol. Você pode perguntar, Lira, como que você sabe quando você tem que colocar o symbol ou quando não tem que colocar o symbol? Eu não sei. Eu olho na biblioteca, a biblioteca me obriga a colocar o symbol, então eu coloco o symbol. Se a biblioteca não obriga, eu não preciso colocar. Na dúvida, você pode colocar em todos que provavelmente vai funcionar, mas sempre programa com a biblioteca, com o código de referência do seu lado. Por isso que eu dei a cartilha para vocês aqui embaixo. Porque na cartilha já tem esses exemplos prontos para você. E você pode sempre estar consultando ela e vendo se está funcionando. Então vamos rodar de novo aqui para garantir que isso aqui vai funcionar. E aí, olha lá, rodei, ele agora pegou tudo e aí ele me mostra aqui uma série de transações. Olha só, isso aqui foi uma transação, isso aqui é uma transação, tá vendo? Isso aqui é uma transação. Aí aqui começa uma outra transação. E olha lá, ele me dá o ID da transação, qual foi o preço que foi negociado e qual foi a quantidade que foi negociada do BNB BRL. Beleza? Então, isso daqui é uma lista com todas as transações, começando na primeira transação que ele conseguiu rastrear para mim, que ele não pega todo o histórico eterno, né? Ele pega a primeira transação que ele rastreou para você e terminando lá na última transação que ele rastreou para você. Então, por exemplo, se você visualizar o último item dessa lista, né? Transações é uma lista. Se você visualizar o último item dessa lista, está pegando a transação mais recente. Ou seja, o preço atual do BNB BRL. E aí, se você rodar esse código daqui, olha lá o que vai acontecer. Você puxou todas as transações, só que aqui, na hora de printar para você, ele disse para você quem é o BNB BRL. O BNB BRL, na última transação que ele foi negociado a 3.157. Beleza? Então, um BNB, ele foi negociado a 3.157. Então, ele te fala o preço, te fala a quantidade, tá vendo? E te fala a quote quantity. Então, o que são cada uma dessas informações aqui? Isso daqui é qual o valor que ele pagou pelo BNB. Então, um BNB seria R$ 3.157. Ele comprou 0,633 BNBs, então ele pagou R$ 1.998. Se você fizer a multiplicação, price vezes quantidade, vai dar esse quote quantity aqui. Beleza? Então, se você quiser saber qual foi o último preço de negociação da BNB BRL, foi 3.157, beleza? Foi esse item price do dicionário. Aí aqui agora isso é um dicionário no Python. E repara, agora você pode fazer com essa informação o que você quiser. Você pode colocar o seu código para ele rodar de 5 em 5 minutos e ver como que esse preço está oscilando. E registrando isso num arquivo em Excel, por exemplo, ou registrando isso num banco de dados, por exemplo, e registrando as últimas transações para você poder traçar o gráfico de oscilação do BNB BRL e aí aplicar os indicadores técnicos que você quer aplicar o que você quiser. Mas os métodos que você precisa para fazer os trades de criptomoedas são esses. Então você pega as cotações atualmente dessa forma,
verifica que tipo de transação você pode fazer ali dentro dessa maneira, vê suas ordens dessa forma, executa uma ordem assim, com esse create order, beleza? Vou até descomentar isso daqui. E visualiza os seus ativos assim. Com essas informações, você provavelmente já consegue fazer a maior parte dos tipos de trades que você quer. E aí, óbvio, né, você vai precisar, se você quiser fazer algo ultra mega complexo, você vai precisar ir rebuscando, vai precisar dar uma olhada a mais na documentação, mas é assim que você integra o Python com a API da Binance, é assim que você usa o Python para fazer trades de criptomoeda. E aí, só um comentário aqui para o pessoal que estiver preocupado com a velocidade do código e assim vai. Aqui, nesse pegar os nossos recent trades, se você quisesse, você poderia ter passado aqui um parâmetro chamado limit igual a 1, que é o quê? Ao invés de pegar as últimas 1000 transações, as últimas 100 transações, ele vai pegar só a última transação. Aí aqui você nem precisaria desse menos 1. Então ele vai pegar só a última transação. E aí o que significa isso? Significa que ele fica mais leve, é mais rápido dele rodar isso daqui. Então se você estiver preocupado com a velocidade em que ele está rodando, se preocupa com esse tipo de coisa. Ah, eu só quero pegar a última ordem, a última transação, o último item. Se preocupa em fazer isso na hora que você está, repara, cada código desse daqui está fazendo uma requisição para o banco de dados da Binance, está fazendo uma requisição para o sistema da Binance. Quanto mais leve for a requisição que você faz, mais rápido ela acontece. Então a Binance responde até de forma bem rápida, eles têm os limites deles, você não pode ficar fazendo 1 milhão de transações em um segundo, eles não vão deixar você fazer isso, eles têm alguns limites, mas se preocupa sempre com isso, na hora de você fazer uma requisição para o sistema deles, tenta fazer a requisição mais leve possível se a velocidade do seu código for um fator importante para você. Beleza? Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu fiz essa aula daqui a pedido de muitos de vocês. Se você gostou, baixa a cartilha, deixa o like no vídeo, compartilha com todo mundo. Posta até no Instagram falando da gente, não sei. Mas, pô, dá aquela colaboração de graça, aquele like, aquela inscrição que, pô, ajuda o vídeo a chegar em mais gente. E quem sabe a gente não faz uma versão 2.0 com coisas que vocês dão aqui de ideia nos comentários. Manda aí suas ideias no comentário e a gente se vê lá. Grande abraço!